O dedo do velho. Capítulo 5. Já o sol ia alto quando Claudino saltou da cama, atroando a casa com o grito: Antão! E como Antão não surgisse logo ali, como os demônios das mágicas, ele sapateou com fúria no assoalho. Ora que estúpido, deixá-lo dormir daquele feitio. E o escritório, com a sua correspondência para o norte. E o enterro de Lourenço, que àquela hora já deveria ir a caminho do Caju? Apostava quanto quisessem em como o maluco do criado havia de estar lá embaixo, com outro maluco do alfaiate, dissertando sobre os destinos da Itália, unida ao do Brasil republicano. Ia dar outro berro cora toda a força dos seus pulmões valentes, quando o Antão apareceu entre portas, com ar submisso, pronto para a arremetida do amo terrível. O senhor chamou? O senhor chamou. E ainda você me pergunta isso a mim, que estou a esguelar-me há mais de uma hora aqui, pelo seu nome. Sabe que horas são? 9. Faltam 10. 9. Como o senhor ontem se queixou de cansado e se deitou muito tarde, tive hoje pena de o acordar. Assim mesmo, chamei-o 2 vozes, uma às 7, como de costume, e outra às 8 horas. Qual chamou, qual nada? E se me chamou, como fez você que eu não ouvi? Da primeira vez disse só: são 7 horas, patrão. E abri a veneziana. E da segunda? Da segunda, com sua licença, sacudiu. Com muita piedade, hein? Sim, com algum respeito. Algum. Algum. Não quero que me respeite, já disse. Em semelhantes circunstâncias tem licença de ir até ao safanão. E agora? Tinha nada menos que o correio e um defunto à minha espera. Deveria ter me posto em pé à força, com murros ou com água fria. Os regadores não ficaram na biblioteca? Não, senhor. Pois eu não lhe tinha dito. Pensei que fosse brincadeira. Está doido. Pois eu ia entreter-me a brincar com você? Pareceu-me tão esquisito. É preciso cumprir as minhas ordens sem as comentar. Prepare-me o café e o banho e corra ao escritório. Diga ao meu sócio que não poderei ir antes do meio-dia e que me mande as cartas que lá houver para mim. Avie-se. Antão franziu as sobrancelhas. Não estava acostumado àqueles modos ríspidos. Que teria sucedido ao patrão, para que ele, geralmente amável, se tornasse assim tão áspero? E o mau humor aumentava com o correr dos minutos, tanto, que ainda ele na copa aquecia o café e já Claudino gritava do quarto, estrondosamente. Então, esse café vem ou não vem? O criado perdeu o tino, serviu mal e, à hora de sair para o recado ao armazém, ainda correu a lustrar os borzeguins do patrão, que se regalava embaixo do chuveiro. A água desfez-lhe a impaciência. Claudino começou a fazer a sua toilette sozinho e com toda a calma, o sono livrara-o de envergar o terno preto naquela manhã de sol. Afinal, a sua companhia não fizera falta ao Lourenço no seu último passeio pelas ruas da cidade, prestara-lhe serviços mais importantes, e quanto a isso não o acusava a consciência, visto que não fora por culpa sua que a linda Cora tinha trocado as cartas na sua precipitação de adúltera medrosa. No silêncio da casa deserta e depois de algumas horas de sono, tinha mais lucidez de espírito para julgar e apreciar os factos. Pôs-se a meditar, sob que força tinha ele agido naquela pavorosa intriga? Sob a força de um poder oculto, em que até então não tinha acreditado e que negaria ainda para o futuro, a todo transe, por temor do ridículo, não querendo comprometer-se com ideias religiosas ou sobrenaturais. De mais a mais, se o seu caso transparecesse, não faltaria quem viesse meter o nariz na sua vida e raspar-lhe, com unhas irreverentes, a crosta da inteligência e da reputação. Era egoísta. Queria passar despercebido pelo meio da turba, para andar à vontade, tanto mais que esse segredo bem guardado, dar-lhe-ia liberdade para amar a sua Cora e deixar-se amar por ela, com todos os frenesis da sua paixão voluptuosa. Porque, embora ele a amasse, percebia ser amado por ela com redobrada intensidade. Não vira na véspera como, ainda agitada, combalida, desorientada pelas cenas cruéis em que foi obrigada a tomar parte, ela lhe caíra nos braços com tanta sinceridade e tanta comoção? Sabendo do que o marido era capaz, tendo-o presente, na imaginação,
tinto de sangue ainda fresco de uma vítima apenas suspeitada, ela não o enlaçara nos braços a ele, Claudino, sem temer de ser surpreendida e morta a seu lado por esse mesmo marido sanguinário e feroz? Que maior prova de amor poderia ele, em toda a sua vida, obter de uma mulher? Era verdade que, se continuasse a amá-la, correria o risco de ter a mesma sorte de Lourenço, entretanto, inconsequências da paixão. Aquela história de sabor medieval exacerbava-lhe o desejo de prosseguir no caminho perigoso. Senhor, este Rio de Janeiro é a terra das complicações, refletia ele, correndo sobre o colarinho um nó da sua gravata. Ainda anteontem eu era um homem tranquilo, bem orientado, e aqui estou hoje indeciso, se serei mesmo um homem ou apenas um ponto de interrogação. Completada a toilette, chegou à janela, a ver se lobrigava o criado. Ardia por ler a carta de Cora, única prova que ela apresentava em sua defesa. A bem dizer, nem devia ser uma carta. Apenas um bilhete. Mande-me a sua sonata à minha noiva, etc. Fora com certeza isso que ela escrevera a Lourenço e pusera, com a precipitação do susto, dentro do envelope com o seu nome. Como certo gênero de cartas amorosas não tem geralmente outra rubrica senão, meu querido, ou, meu adorado, ou coisa nenhuma, o que é mais comum, Lourenço não poderia, com efeito, ter percebido, nem sequer desconfiado, ser a carta que receberá de Cora dirigida a outro homem. Enfim, não valia agora a pena pensar nas locubrações que porventura pudesse ter tido um homem já enterrado a essas horas, no quente chão do caju. O diabo era que o patife do Antão não aparecia, havia já tempo de sobra para estar de volta com a desejada carta. Quando, por fim, o criado chegou, vermelhaço e ofegante, antes mesmo de abrir a boca, ouviu ainda da escada uma saraivada de impropérios. O desgraçado, chegando acima, fixou no amo impaciente um olhar de espanto e murmurou: "O senhor desculpe, mas..." "Qual mas?" "Não admito mas. Dê-me essa papelada." 6 cartas e um jornal. Enquanto Claudino rasgava o primeiro sobrescrito, o Antão perguntou, limpando o suor que lhe escorria em bagas do rosto aflito: "O senhor quer que lhe arrume a mala?" "A mala? Para quê?" "Para a sua viagem." "Que viagem?" "O senhor parte hoje para Buenos Aires." "Está doido." "Não estou doido, não senhor." A primeira carta não era de Cora, mas de um freguês de Pernambuco, que se dirigia pessoalmente a ele, pedindo-lhe amostras de couros e oleados. Claudino atirou-a para o chão, com raiva. O criado recomeçou: "A sua passagem já está comprada. O senhor parte num paquete da mala real inglesa. Você está para aí a dizer coisas que eu não tô tendo. Com o dia de ontem acabaram as mistificações. Deixe-me ler." A segunda carta era de uma viúva pedindo-lhe para arranjar um lugar para o filho, rapazinho muito trabalhador, no seu armazém. Claudino varejou essa carta, por debaixo da mesa, com uma praga e, enquanto tateava outra. Então apressou-se: "Fui eu mesmo à agência com uma carta do seu sócio, o senhor Jorge. Cabine de primeira classe, tudo do melhor. Iria. Que inferno. Cala-se você ou não. É que, o senhor Jorge." A terceira carta era um convite para um sarau musical na residência de um médico dos subúrbios. O senhor Jorge, continuou Antão, ordenou que lhe dissesse isto logo ao chegar, para seu governo. É negócio urgente. Você põe-me tonto. Espere. Deixe-me ver tudo isto e depois falará. A quarta, a quinta e a sexta carta eram contas de camisaria, prospectos de uma nova companhia de cerâmica e um pedido de resgate para umas cautelas de penhor de joias. Nada mais. Claudino sacudiu ainda as folhas de uma revista, a ver se cairia de dentro o famoso bilhete de Cora, e não achando coisa nenhuma, fixou interrogativamente a cara ainda transtornada do Antão. Você não teria perdido nada pelo caminho? Nada, não senhor. Pus todos os papéis dentro desta algibeira. É impossível. O senhor se quiser pode perguntar lá na loja, porque o seu ajudante até contou as cartas quando mas entregou. Eram 6. Tem certeza disso? Como de estar aqui?
Claudino começou a passear nervosamente pela sala. Com que então a senhora Dona Cora mentira-lhe. Para livrar-se de uma recriminação direta ou de uma queixa importuna, resolvera inventar aquele velho truque de comédia, em que ele caíra de quatro, como um asno que era. Excelente atriz, a tal senhora. Depois da vinda de certas celebridades femininas teatrais ao Rio, era isso que se via. Toda mulher mais ou menos elegante julga-se com direito a inventar e a representar o seu papel de tragédia ou de farsa, na sociedade. Execrável animal, a mulher formosa. Tem magnetismos de jacaré e tentáculos de polvo. Fuja quem puder, antes de entrar no raio da sua ação. Com aqueles abraços de fogo, aqueles soluços de súplica, aquele franzir de lábios a pedir beijos, na hora da angústia em que deveria estar de joelhos rezando pelo outro, que morrera de amor e por amor dela. Cora tivera imaginação para inventar alvitres que a salvassem momentaneamente da vergonha e do crime. E ele que se deixará convencer da sua inocência e que se arrependera de a ter repudiado no doce instante de se beijarem. Benéfico espírito, o que lhe cantará ao ouvido esses compassos da música salvadora, e que o obrigaram a fugir. Agora tudo se iluminava diante dos seus olhos. Lourenço não morrera iludido, mas convencido. Por mais inexperiente e idealista que seja um homem, ele não caminha para um abismo ao primeiro aceno de qualquer tentação. Há sempre ora momento de dúvida e de indecisão. Lourenço correrá para a morte, na certeza de correr para o amor, sem vacilar. Logo, sabia que era esperado, que era querido por Cora. Sabia-o, positivamente. O ludibriado tinha sido ele, Claudino, e mais ninguém. Então, antes de se retirar para mudar de casaco, aventurou ainda, com voz tímida. Nesse caso posso fazer outro qualquer serviço? Hein? É verdade. Que me dizia você há pouco? Perguntava se o senhor queria que lhe arranjasse a mala, visto que não há tempo a perder. Mas que trapalhada é essa? A casa precisa dos seus serviços em Buenos Aires, foi o que me disse o senhor Jorge. Ele pede para o senhor ir conversar com ele às 3 horas, se não puder irá ele ao cais às 5:30, para lhe dar as suas instruções. Lamenta que o senhor não tenha aparecido, porque tem estado muito atrapalhado. Pensava que estivesse doente. Bem. Arruma a mala. Como de costume? Como de costume. Sim, senhor. E dizer que eu poderia comprometer os meus negócios por causa de uma aventura sem pés nem cabeça. Pensou Claudino, recomeçando agitadamente no seu passeio, até ir, em uma das voltas, parar em frente à grande estante de vidraçaria lavrada da biblioteca. Abriu-a, sentiu cheiro a mofo e ura rastejar suspeito de baratas. Havia papéis em desordem, e livros deitados, por detrás de outros livros. Quantos anos de trabalho, de paciência, representavam essas obras de estudo e de literatura clássica, na consulta das quais o pai consumira também tantos anos e tanta paciência. Claudino teve um triste sorriso de piedade pela loucura daquela consumição. Valeria a pena queimarem o cérebro na fabricação de frases que se esquecem, ou que outros reproduzem depois com outra forma, igualmente mortal? Não seria ele quem martirizasse os seus pobres olhos naquelas cinzas de um passado que o não interessava absolutamente. Com muito trabalho, tocando nos livros com as pontas dos dedos, como se fossem animais putrefactos, Claudino conseguiu achar o volume de Francisco Rodrigues Lobo, que o então sepultara por detrás de outras obras mais ou menos suas contemporâneas. Procurando a luz da janela, folheou então o livro até achar uma frase sublinhada à mão. Leu: socorre Lourenço e põe os olhos no seu exemplo. Estava na terminação desta frase toda a razão da intervenção paterna. Os olhos encheram-se-lhe de água à lembrança do dedo do pai, apontando-lhe tremulamente, mas pertinazmente, aquelas palavras que resumiam então uma ordem incompreensível. Claudino fechou devagarinho o livro e levou-o aos lábios. Devotamente. Depois sentou-se à secretária, e escreveu: Minha senhora. Sumo-me da sua vida com a certeza de lhe não deixar saudades. Por mim, procurarei esquece-la. Peço-lhe, entretanto, que reze por ele, e que não zombe de mim. Claudino. Mandada a carta,
Sentiu que se tinha partido para sempre o fio daquela aventura extraordinária, sem que por isso deixasse de pensar, por uma obsessão dolorosa, nessa mulher perturbadora, toda feita de luz e de perfume. Deveria odiá-la e amava-a. Ainda, mais do que nunca, como um doido. Se ela não lhe tivesse mentido, se de facto o bilhete a Lourenço lhe tivesse chegado, ele seria nesse instante o mais feliz dos homens. Um riso nervoso sacudiu-lhe o corpo à ideia de ter sido ludibriado por Cora. Fechou os olhos, esmagou as pálpebras com as pontas dos dedos gelados e quedou-se assim, revendo-a, adorando-a, maldizendo-a. Meu amor, meu grande amor, meu único amor. Ela dissera-lhe estas palavras iluminada pelo fulgor da paixão, unindo ao seu o corpo fremente, o seu corpo divino, toda dele. Claudino sentia agora que a sua vida passada e futura convergia inteiramente para esse minuto criado pela aliança trágica da mentira com o amor. Seria então certo que o homem tanto mais ama quanto menos confia? Aí tinha a prova de tal argumento, Sera, que fora até então para ele como que uma promessa, mais lisonjeira à sua vaidade do que ao seu coração, transformou-se de repente no único motivo da sua existência, numa obsessão dolorosa, só por ter deixado de ser a mulher certa, pronta a servi-lo através de todos os sacrifícios, entre sorrisos, como a um deus. Agora estava tudo acabado, e se ela fora forte em engana-lo, ele se loía ainda mais em fugir-lhe, em repudiá-la, num gesto de desprezo. Entretanto, os olhos de Cora, os seus braços amorosos, o resplendor dos seus cabelos, a palidez da sua fronte alta e o som da sua voz musical e intensa, meu amor, meu grande amor, meu único amor. Imploravam-lhe que voltasse, que voltasse, que voltasse para o beijo interrompido, para um beijo eterno. Às 2 horas, o Antão julgou dever intervir. A mala está pronta. A mala. Ah. Sim. Agora vou chamar um carregador. Bem, vai. Não será bom chamar também um táxi, para o senhor ir ao armazém combinar os seus negócios? Talvez seja melhor. É melhor, porque já é tarde. Tenho tempo. Escuta, não quero voltar para esta casa. Amanhã mesmo combina com o senhor Jorge sobre os meios de se fazer leilão de todos os trastes e de se reformar isto para alugar. E depois? Acabaremos, como todos os solteiros, numa pensão ou num hotel. Vida execrável, Antão. O criado baixou a cabeça, entristecido. Claudino limpou os olhos. Vende-se também a cama que pertenceu ao senhor desembargador Aleixo? Também. E os livros? Vende-se tudo. De mais a mais, para que nos servem os livros? Pra nada, lá isso é verdade. E três ao menos podem gabar-se de terem engordado muitas gerações de traças, o que prova que não há nada inútil neste mundo. Hoje fui injusto para com você. Tome lá e não me queira mal. Claudino pôs dinheiro nas mãos do criado e fez-lhe sim que saísse.